Olá! Na aula de hoje abordaremos alguns pontos importantes da história da formação dos bibliotecários no Brasil. Teremos como base o artigo de Almeida e Batista de 2013 e o livro de Fonseca de 1979. A primeira biblioteca brasileira surgiu em 1568, dentro do Colégio da Bahia, instituição do ensino dos jesuítas, ainda no Brasil colonial. Em 1604, ou seja, quase 40 anos após a criação de tal biblioteca, entra em cena o primeiro bibliotecário a atuar no Brasil, o jesuíta português Antônio Gonçalves. Até o início do século XX, não haviam cursos de formação de bibliotecários no Brasil. O primeiro curso de biblioteconomia no Brasil durou de 1915 a 1923. Este buscava a formação de funcionários e novos profissionais para atuarem principalmente na Biblioteca e Arquivo Nacional, ambos no Rio de Janeiro. Este tinha duração de 1 ano, abordava 4 disciplinas: bibliografia, paleografia diplomática, iconografia e numismática. O ensino era influenciado pela escola francesa École de Chartres, com fortes características humanísticas, formando bibliotecários generalistas com características eruditas. Já em São Paulo, em 1929, surgiu o curso elementar de biblioteconomia, promovido pelo Instituto Mackenzie College, hoje universidade. Na época, esse curso era voltado para os funcionários da biblioteca, professores e bibliotecários de outras instituições. Foi orientado por uma bibliotecária americana da Universidade de Colômbia. As disciplinas desse curso refletiam a orientação americana, voltada à organização de bibliotecas, baseada em técnicas especialmente desenvolvidas. Incluía as disciplinas de catalogação, classificação, referência e organização. Observamos que nos primeiros anos da criação das escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo, a formação dos bibliotecários foi guiada por diferentes visões. A primeira mantinha suas raízes humanísticas, enquanto a segunda era basicamente técnica. Isso gerava debates e conflitos de tal forma que os bibliotecários formados por uma determinada escola passavam a defender a abordagem tecnicista ou humanística, de acordo com a sua formação. No entanto, em 1944, com a americanização do país e as exigências do mercado de trabalho, a Biblioteca Nacional cedeu e modificou seu currículo. Acrescentou algumas disciplinas técnicas, como catalogação, classificação, bibliografia e referência. Em 1962, já haviam diversos cursos de biblioteconomia implantados pelo país. Nesse contexto, a biblioteconomia foi elevada ao status de curso de nível superior, sendo necessária a implantação para isso de um currículo mínimo. Esta obrigatoriedade foi estabelecida pela Lei 4.084 de 1962, que dispõe sobre a profissão de bibliotecário e regula seu exercício. De acordo com a lei, o exercício da profissão ficou privativo aos bacharéis em biblioteconomia, ou seja, por portadores de diplomas expedidos por escolas de biblioteconomia de nível superior. O currículo de 1962 apresentava 2 grandes grupos, um de conteúdo cultural e humanístico e o outro de assuntos técnicos. Mas os debates e críticas ainda permaneceram nos diversos cursos e eventos da área. Em 1982, foi elaborado o segundo currículo mínimo de biblioteconomia. As disciplinas foram divididas agora em 3 grupos: Fundamental Geral, Instrumentais e Formação Profissional. A intenção era abandonar a ênfase na aquisição de habilidades em técnicas específicas, reforçando o entendimento dos objetivos que tais técnicas teriam. Ou seja, permitia uma atualização de conteúdos ao longo dos anos, utilizando designação mais ampla para as disciplinas. Em 1996, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, foi assegurada às universidades a autonomia, ou seja, elas poderiam, dentro de sua sede, criar, organizar, extinguir cursos e programas de educação superior, bem como fixar os currículos. Nesse contexto, cada curso de biblioteconomia passou a definir as suas disciplinas e conteúdos programáticos, diminuindo os embates anteriores sobre qual o melhor currículo.
As diretrizes curriculares nacionais específicas para o ensino de biblioteconomia foram estabelecidas somente em 2001. Esse documento definiu o perfil dos formandos da área, enumerou diversas competências e habilidades necessárias para o egresso, direcionando o conteúdo curricular. Além disso, o parecer estabeleceu a importância de estágios, atividades complementares, a avaliação institucional e a estrutura do curso. As diretrizes possibilitaram que cada instituição do ensino superior estabeleça os mecanismos de interação do aluno com o mercado de trabalho por meio de estágios e atividades complementares. Assim, os conteúdos dos cursos devem ser distribuídos em formação geral específica. Para executar ou obter essa lista de atividades, é necessário que o egresso tenha um misto de competências informacionais e individuais. As diretrizes são a base para a organização dos cursos e para proporcionar liberdade às instituições de ensino superior, para definir pelo menos a metade da carga horária mínima de cada curso, segundo suas especificidades. Foi a partir delas que os cursos de graduação em biblioteconomia passaram a buscar um perfil profissional de natureza mais interdisciplinar. Mostramos que o ensino de biblioteconomia passou por diversas etapas, em especial as diferenças dos conteúdos ministrados no Rio de Janeiro e em São Paulo no início do século XX. Também falamos da padronização dos currículos na década de 1960 e a autonomia curricular advinda das diretrizes curriculares. Ressalta-se a importância de se ter conhecimento do processo histórico e evolutivo da profissão e, consequentemente, do processo de formação profissional ao longo dos anos, propiciando o entendimento de seu presente e uma programação para o futuro. Também mostramos que, com a aprovação das diretrizes curriculares, as instituições de ensino superior passaram a ter mais flexibilidade na definição de seus currículos. Isso também possibilitou que as escolas adequassem ainda mais os seus cursos às demandas da sociedade. Dessa forma, é possível observar que o currículo de biblioteconomia vem evoluindo com o passar dos anos. No entanto, é necessário a atenção constante, em especial dos docentes e discentes da área, para que os cursos formem bibliotecários competentes nas atividades relacionadas à organização, tratamento, disseminação, promoção e acesso à informação, como também bibliotecários conscientes do papel social da biblioteconomia.